A gente retorna a Brasília porque o presidente Lula se reuniu nessa terça-feira com o governador da província de Buenos Aires e um dos principais opositores do presidente argentino Javier Milei. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui conosco. Qual o objetivo dessa visita, hein, André? Olha, Tiago, oficialmente essa reunião entre o presidente da República, Lula, e o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, foi para tratar de cooperação, de investimentos. Essa reunião durou cerca de 1 hora aqui no Palácio do Planalto e logo depois o governador deu uma declaração coletiva à imprensa. Nessa ocasião, ele explicou que cerca de 50% da força industrial da Argentina se concentra na província de Buenos Aires e, proporcionalmente a esse número, cerca de 50% também da produção industrial do país se concentra ali naquela mesma região, com uma grande participação de empresas brasileiras. Nesse sentido, ele afirmou que é preciso apoio do Brasil para manter e levar novas empresas brasileiras para a região, que é uma concentração industrial do país. Trouxemos propostas de investimentos. Vocês sabem que há empresas brasileiras que atuam no território argentino, proporcionalmente em maior grau na província de Buenos Aires. A província representa cerca de 40% da produção total argentina e 50% da produção industrial argentina. Do produto industrial da Argentina. Essa foi a alegação oficial, tanto do governador da província de Buenos Aires quanto do presidente Lula. Mas, extraoficialmente, a gente enfatiza aqui que, na verdade, essa reunião teve contornos políticos. Isso porque Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, é considerado na Argentina como o principal opositor em atividade do atual presidente Javier Milei. E, inclusive, Javier Milei que mantém uma má relação com o presidente brasileiro, isso porque, por conta das críticas que Javier Milei acabou fazendo ao presidente Lula, principalmente no período das eleições no final do ano passado, quando ele chegou a chamar o presidente da República Brasileira de corrupto e comunista. Desde então, não houve nenhuma retratação por parte do governo argentino, mesmo que publicamente o presidente brasileiro tenha cobrado essa retratação. Por outro lado, os dois só se afastaram desde então. Houve no mês passado a reunião da cúpula do Mercosul. O presidente da Argentina foi ausente dessa reunião, ele acabou não participando, mandou apenas um representante, quando dias antes havia participado de uma reunião de conservadores, inclusive com a presença do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o governo brasileiro tem tentado manter as relações diplomáticas históricas entre os dois países e, inclusive, já até chamou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para que mantenha esse trabalho de relações diplomáticas, mesmo diante desse desentendimento com o atual presidente da Argentina. E agora, com mais essa reunião aqui no Palácio do Planalto, ocorrida hoje com o governador de Buenos Aires, é outro aceno que o governo brasileiro faz em relação à manutenção das relações diplomáticas. Tiago. Saber se essas divergências em algum momento serão superadas. André Anelli com as últimas informações da diplomacia brasileira. Bom, Dora Kramer, o presidente Lula se reunir com o principal opositor, não é, de Javier Milei, o governador da província de Buenos Aires. Claro que tem uma questão de proximidade, mas de qualquer forma tem também como pano de fundo pressão para cima de Javier Milei? Olha, enquanto as coisas se mantiverem nesse contorno oficial de a província de Buenos Aires é a província mais importante da Argentina, o prefeito, o governador da província mais importante, vier de discutir uma pauta econômica, até aí está tudo ok. Se tem esse pano de fundo político, a gente pode fazer essa interpretação, mas o importante é fazer como o governo brasileiro fez, não assumir nenhum tipo de esse contorno político, não assumir nenhum lado, porque isso seria estar se envolvendo em política interna. Isso aí já não deu certo no apoio do presidente Lula ao Fernandes, na reação do Javier Milei,
e Alberto Fernandes, que inclusive agora envolvido aí com denúncias de violência doméstica. Então, enfim, nunca dá certo. Enquanto as coisas estiverem nesse patamar oficial, está tudo certo. Inclusive a diplomacia brasileira recentemente, o governo brasileiro, melhor dizendo, acertou muito quando assumiu a proteção da embaixada argentina em Caracas, de onde foram expulsos os diplomatas, não é? Então, isso sim é uma relação oficial a despeito de todas as rusgas opiniões que um presidente possa ter a respeito do outro, mas enquanto a coisa se mantiver nesse patamar oficial, de relações comerciais, está tudo certo. De qualquer forma, Kobayashi, hoje não dá para se imaginar um encontro entre os dois presidentes, né? Isso não vai acontecer tão cedo, eu imagino, exatamente porque a relação não tem sido boa, né? Desde a campanha de Javier Milei, depois que venceu as eleições e que tomou posse, a relação não melhorou, pelo contrário, diante da última vinda do Javier Milei aqui ao Brasil para se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro. Isso, naturalmente, vai também afastando a possibilidade de um ajuste das relações com o presidente Lula. E, tão quanto Javier Milei, que é presidente da Argentina, pode vir conversar com o principal opositor do presidente Lula, o presidente Lula também pode conversar com o principal, talvez o principal opositor do Javier Milei. Só tem uma diferença. Não pode falar sobre essas questões ideológicas, políticas, em especial com as ideias de oposição, no Palácio do Planalto, onde essa reunião aconteceu. Lá no Palácio do Planalto, a reunião tem que ser para fins de política de relações que, eventualmente, a província de Buenos Aires possa ter com o Brasil, interesses que possam ajudar nas relações entre a província e o Estado brasileiro. É claro que o ideal seria que essa conversa fosse entre os presidentes da Argentina e do Brasil, país conversando com o país. Mas nada impede que um Estado, uma província argentina também trate dos seus interesses com o Estado brasileiro e aí sem as ideias políticas de ideologia que não cabem em uma agenda oficial e em especial no Palácio do Planalto.